Fala pessoal, aqui é o professor Matheus. Estamos aqui novamente no IPC, Instituto Professor Cavanha, para dar continuidade ao nosso estudo sobre eletrostática. Então, na aula passada, nós falamos da força elétrica, da lei de Coulomb, e se você não assistiu essa aula, você pode acessar a sua playlist de estudos aí, tá tudo organizado, tá tudo bonitinho para você se preparar, certo? Agora, hoje, qual que é o tema da nossa aula? É o campo elétrico, tá? Então, campo elétrico e vetor campo elétrico. Vamos falar sobre isso hoje. Veja, como é que a gente vai definir o campo elétrico? Então, é uma região de influência ao redor da carga elétrica, tá? Aqui eu coloquei três situações. Uma situação de um corpo neutro, uma situação de um corpo carregado positivamente e uma situação de um corpo carregado negativamente, tá? Nós vimos que um corpo neutro é aquele corpo que tem o mesmo número de prótons, o número de prótons, igual ao número de elétrons. Já que esses fatores aqui são iguais, eu não tenho carga elétrica. O que, né? A minha carga elétrica é zero. Já que ela vale zero, nessa parte aqui eu não vou ter um campo elétrico, tá? Então aqui eu não tenho esse campo elétrico, essa região de influência. Agora, se eu tenho um corpo carregado positivamente, onde o número de prótons é maior que o número de elétrons, aí eu vou ter uma carga positiva, Qzão maior que zero. Aí agora eu tenho essa região de influência. Agora eu tenho campo elétrico. Assim como se eu tiver um corpo carregado negativamente, onde o número de prótons é menor que o número de elétrons, ou seja, a minha carga é negativa, diferente de zero, então pode ser positiva ou negativa. Ela sendo diferente de zero, eu tenho aqui essa região de influência, esse campo elétrico, tá? O que é essa influência? Nós vimos lá a força elétrica, vimos? O campo elétrico, ele gera força elétrica. Essa influência é a própria força elétrica, tá? Então, aqui eu tenho uma região de influência, tá? Eu tenho uma criação da força elétrica, tá? Então, essa carga que está aqui, eu vou chamar de carga-fonte. Ela gera o campo elétrico. Então, pode ser uma situação de um corpo carregado positivamente ou um corpo carregado negativamente. Tanto aqui quanto aqui eu tenho a carga-fonte, a carga que gera o campo elétrico. Bom? Associado ao campo elétrico, eu tenho o vetor campo elétrico. Por quê? Por exemplo, vamos supor que eu queira calcular a intensidade do campo elétrico em determinado ponto. Através do vetor campo elétrico, eu consigo achar algumas coisas. Olha a definição que a gente colocou. É uma grandeza física associada ao campo elétrico que mede, olha só, que mede o módulo, ou seja, a intensidade, a direção e o sentido do vetor campo elétrico. Então, esse vetor, ele me dá um módulo, a direção e o sentido do campo elétrico. Bom? Como é que você vai calcular o módulo? Módulo é a intensidade, né? Como é que você vai calcular? Através dessa expressão. O campo elétrico é a força dividido pelo módulo da carga teste, que nós vamos chamar, tá? Então, ele é a razão, a divisão da força pelo módulo da carga teste. Então, o Ezão é o módulo do campo elétrico, o módulo do vetor campo elétrico. F é a força elétrica. Qzinho é a carga teste. Carga, qual que é a unidade de medida para carga? Coulombs, né? Então, coulombs. Força elétrica, qual que é a unidade de medida para força? Newtons. Já que eu sei que é a razão entre a força e a carga, logo, a unidade de medida para o campo elétrico, para o vetor campo elétrico, vai ser Newton por Coulomb. Tá? Essa vai ser a unidade de medida. Aqui, se eu quiser escrever essa expressão de outra maneira, eu posso. Eu posso isolar a força, por exemplo. Se eu isolo a força aqui, ó, esse módulo de Q aqui que está dividindo, eu passo multiplicando. Então aqui, ó, a força pode ser calculada como produto, ou seja, a multiplicação do campo vezes o módulo da carga.
Bom, tudo bem? Então, a força pode ser dada através dessa expressão, isolando aqui o F. Tá? Então, F é igual a E vezes o módulo de Q. Tudo bem? Agora, então isso aí, essa expressão me dá a intensidade, o módulo do vetor campo elétrico. Como é que eu vou saber a direção e o sentido? Primeiro, o que eu vou fazer? Vamos supor que eu tenho um ponto aqui qualquer e que eu queira calcular a intensidade do campo elétrico, do vetor campo elétrico, nesse ponto aqui. Tá? Nesse ponto, eu vou colocar uma carga teste. Vamos supor que eu vou colocar aqui nesse ponto uma carga teste positiva. Bom, nós vimos lá que aqui eu vou ter uma região de influência, uma região de campo elétrico, e onde eu tenho a força elétrica. Essa carga fonte Qzão vai repelir a carga teste Qzinho. Então aqui eu vou ter uma força de repulsão. Vou chamar de F. Força F de repulsão. Agora, gente, olha só. Toda vez que essa carga teste for positiva, então, só uma observação, né? Antes da gente falar do sentido do campo elétrico em si. A direção aqui, ó. A direção. Como é que você vai saber a direção do campo elétrico? Então, o módulo é através dessa expressão. A direção sempre será a mesma da força elétrica. Então, a direção do vetor campo elétrico sempre será a mesma do vetor força elétrica. Tá? Então, eu já sei que vai estar aqui, né? A direção. A direção. Então, ou ele vai estar aqui para cá, ou apontando no mesmo sentido. Aí, ou vai estar no sentido oposto, ou no mesmo sentido da força elétrica, do vetor força elétrica. Qual que é a situação? Se aqui for positivo, gente, o vetor força elétrica e o vetor campo elétrico têm o mesmo sentido. Se for positivo, tá? Então, se o sinal da carga teste for positivo, se for uma carguinha positiva, o sentido do vetor campo elétrico e o sentido do vetor força elétrica vai ser o mesmo. Tudo bem? Agora, se eu pegar aqui um ponto qualquer, vamos supor um ponto aqui, ponto qualquer, e colocar uma carga teste não positiva, agora negativa, vou chamar de Q', tá? Essa força não será uma força de repulsão, porque nós vimos lá que quando eu tenho carga de sinais opostos, eu tenho uma força de atração. Então essa carga Q', ela vai ser atraída pela carga Qzão. Então olha aqui, ó, eu tenho uma força F' de atração, tá? Aí nós colocamos lá, ó, toda vez que o sinal da carga teste é positivo, o sentido do vetor força e o sentido do vetor campo elétrico é o mesmo. Agora, quando a carga teste é negativa, aí esse sentido se inverte, tá? Então aqui, ó, o sentido do vetor campo elétrico vai ser o oposto do vetor força elétrica, vamos chamar de E'. Tudo bem? Então, acontece isso aqui nessa situação. A mesma coisa vai acontecer aqui. Vamos fazer esse teste? Então, vou pegar e vou colocar a carga teste aqui agora. Olha só. Vou colocar aqui a carga teste Q positivo. Como é que vai se comportar a direção e o sentido do vetor força elétrica? Aqui vai ser uma força de atração ou repulsão? De atração. Então, aqui eu vou ter uma força de atração. Então, esse vetor força elétrica vai estar apontando para cá. Vetor F. Tá? Então, a carga teste Qzinho está sendo atraída pelo Qzão. Pela carga fonte Qzão. Agora, o sinal aqui é positivo. E eu já sei que toda vez que o sinal é positivo, o sentido, eu sei que a direção já é a mesma, e o sentido do vetor campo elétrico tem que ser o mesmo do vetor força. Bom, aqui eu vou fazer a mesma coisa, né? Agora, coloquei uma carga positiva, vou colocar uma carga teste negativa em um ponto qualquer aqui, tá? Q'. O que vai acontecer? Veja só. Aqui, ó, o vetor força vai ser uma força agora de repulsão. Então, uma força que eu vou chamar de F' de repulsão.
Agora, não é uma carga teste de sinal positivo. O sinal se inverteu. Então, eu vou inverter o sentido do vetor campo elétrico. Fica para cá, ó. Tudo bem? Então, esse esquema aqui, gente, ó, é muito perguntado em várias questões de vestibular. Você apontar a direção e o sentido do vetor força, ou a direção e o sentido do vetor campo, tá? Então, ficar ligado nessa análise. Tudo bem? Agora veja, gente, uma observação. O vetor campo, na verdade, a intensidade do campo, vai ser calculado pode ser calculado em qualquer ponto aqui, né? Se eu pegar um ponto P aqui, ó, aqui vai ter uma intensidade de campo qualquer. Se eu me aproximar um pouco mais, vamos supor que eu pegue um ponto P' aqui, ó. Ponto P', tá? Claro que qualquer ponto que eu pegar dessa região vai ter uma intensidade de campo elétrico, desse vetor campo elétrico diferente, né? A gente vai notar que quanto eu mais me aproximo aqui dessa carga fonte, maior a intensidade desse campo, desse vetor campo elétrico. Bom, isso a gente vai notar, né, que são grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais eu me aproximo, a intensidade aumenta. Quanto mais eu me distancio, aí essa intensidade diminui, tá? Agora veja, lembrando que se você sai dessa região de influência, vamos supor que ó, o ponto P duas linhas, aqui você não tem influência, né? Você não tem essa força elétrica, portanto, se equivale zero, o campo elétrico também vale zero. Bem? Tá? Pessoal, então nós encerramos essa aula aqui agora, tá? Na próxima aula a gente vai ver mais situações, o que a gente vai abordar sobre o campo elétrico, né? Linhas de campo, linhas de força e tudo mais. Espero que você tenha gostado. Deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe com seu amigo, certo? Mostra aqui pro seu pai, pro sua mãe, ó. Pega o seu caderno, mostra pro seu pai, pra sua mãe. Fala, pai, mãe, campo elétrico. Pai, mãe, vetor campo elétrico. Isso aqui é federal.